Olá pessoal, tudo bem? Joaquim aqui falando. Irmãos, eu sou uma pessoa que nunca me meti em caso polêmico. Mas às vezes você tem que impor o. Impor não, daí seria ter um ditador, né? Ou, no mínimo, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ter uma oposição, né? Doa quem doer. E nunca ser Maria vai com as outras se deixar levar pela manada, né? Se deixar levar pela maioria. E eu sempre fui um cara cônscio, pensativo. Eu faço reflexão de tudo antes de eu fazer alguma coisa, para que essa minha posição seja totalmente minha e não condicionada. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele resolveu se revelar para mim em 1998, através de um sonho, onde eu fui arrebatado e o Senhor se revelou para mim. E daquela noite em diante eu comecei a ler as Escrituras, uma paixão imensurável pelo Novo Testamento. Quase esqueci o Velho, de tanta paixão espiritual, tanto amor que eu peguei pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu fiquei alguns meses antes de frequentar a igreja. Escolhi a Assembleia de Deus por ter escola bíblica dominical. E eu sempre fui uma pessoa estudiosa, embora estudei só até a sexta série, né? Na minha época falava sexta série. Mas por assim dizer, gostava de ler. Fora das escolas eu sempre lia. Comecei com gibis de entretenimento, gibis de super-herói, livros de romance, Tex Willer, Zagor, Conan, essas coisas. Então eu sempre gostei de ler, né? Livros de ficção científica, e todas essas coisas, né? Sempre tive um pé atrás também com o formato da Terra. Não estou aqui falando que eu opto pela Terra globo ou pela Terra plana, mas estudando do jeito que eu já estudei, e os que falavam que era teoria da conspiração, nem 2 décadas atrás, menos, 12, 15 anos atrás, hoje já está se tornando realidade. A zombaria que tinha sobre os Illuminati, essas coisas que falavam de lá. Desde, se eu não me engano, 1985, eu criança ainda, e depois eu vi com o tempo, parece que 1900 e pouco, eu não tenho idade aqui. Uma revista com a águia com asas aberta falando de criptomoeda. Quando eu revi agora de novo na internet, tempo quando começou o Bitcoin em 2011, eu lembrei dessa revista, que eu havia visto ela de relance, que eu ia muito em banca de revista, né? E lá eles diziam, né, que em 2020 ou 2019, algo do tipo, essa moeda iria ser uma grande potência e que ela começaria após o milênio, né? Após passasse de 1999 para 2000, né? E realmente parece que ela começou a surgir em 2008, 2009. Sei que em 2011 ela já valia alguma coisa já. Hoje está esse fenômeno mundial aí, né? Nem pode dizer fenômeno, né? Eu acredito que veio para ficar, ou se os senhores do mundo não intervir, porque tira o poder da mão deles. Mas o que eu quero dizer com isso? Então eu penso 2 vezes antes de falar uma coisa, mas eu investigo as coisas. E durante muitos anos que eu fiquei dentro das Assembleias de Deus, né? Hoje eu congrego de novo, mas de uma forma tranquila. Vou pouco. Porque quando você estuda as Escrituras, você sabe que você tem que ser cristão e andar de acordo com a vontade de Deus é no mundo onde você vive, não é dentro de 4 paredes, não. Porque às vezes você acostuma tanto com a doutrina, com a cultura da onde você congrega, que acha que se você parar de praticar aquilo, você não é salvo. Mas na verdade, quando aquele pecadinho que a gente alimenta no coração aparece na sua frente, você não pensa 2 vezes em cair nele. Porque na verdade nunca foi liberto de verdade, né? Então quando você tem um compromisso com o Evangelho, realmente você tem uma liberdade, mas no mundo invisível. Porque ninguém está te vendo. Eu lembro bem de Agar,
quando Abraão dispensou ela com os filhos, deu alimento, deu água, e no deserto acabou-se tudo, né? E ela começou a chorar, deixando o filho dela longe, para não ver ele morrer de sede, né? Nem de fome. Aí que o anjo do Senhor apareceu para ela e falou que dele sairia a grande nação, a poderosa nação, e que ele moraria de frente a seus inimigos, que hoje nós sabemos que são os árabes, que moram de frente a Israel, né? Ali é Israel, Israel e meu Deus, Israel. Agora eu não vou editar esse vídeo não, gente. Já eu lembro o nome. É que o nome dos dois é igual, e não é que eu não saiba o nome dele. Mas, enfim, aconteceu igual o Senhor Jesus falou. Aqui quando eu quero falar outro nome, em vez de falar o nome, vem Samuel, mas não é Samuel. Samuel era o profeta do Senhor. Então deu um branco aqui. E daí o que aconteceu? Aí depois que o anjo falou para ela tudo que tinha que falar, falou: eis aí um poço de água, né? Ela não estava vendo aquele poço na frente dela, porque ela estava tão desesperada com o acontecimento do fato do filho morrer de fome juntamente com ela e de sede, que a água estava ali nos pés dela, a solução estava ali, ela não via. O desespero acontece isso. Às vezes Deus coloca a solução do teu lado e você não vê, porque está desesperado. Porque você acha que a mídia está aí com essa coisinha aí que está rodando no mundo todo aí, que apelidaram de picadinha, outros falam frango frito, algo do tipo. Porque o medo tira de você toda a sua defesa. Não é só defesa física, a defesa imunológica. Você fica psicologicamente doente. E é isso que eles querem. Deixar você sem nenhuma defesa e acreditando em qualquer solução, que se eles fizerem um remédio que diz que é de fezes de gente, a pessoa bebe, porque acha que aquilo vai curar. Então é isso que eles querem. Então o que Agar falou quando o anjo saiu? Ela falou: eu vi aquele que me vê. Você viu que a palavra ver ela colocou no presente ativo? No passado ele me vê, no presente ele me vê, no futuro ele me vê. Então quer dizer que o passado e o futuro é um eterno presente diante de Deus. Não tem como você escapar. E isso você tem que acreditar pela fé. Então o que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte: onde você está, você tem que crer pela fé. Aquele que me vê está me vendo. Aí você não vai ficar na prática do pecado, porque daí você não está servindo uma instituição religiosa. Porque se você coloca que você está servindo a Deus através de uma instituição religiosa, quando você estiver longe da instituição e longe dos irmãos, você vai pecar voluntariamente, porque ninguém está vendo. Você está entendendo a diferença? Agora, quando você sabe que aquele que te vê está te vendo, você vai pensar duas vezes onde você olha, o que você pega, o que você fala. Porque o Senhor diz que é um memorial diante dele. E todos os nossos procedimentos, é escrito ali. E naquele último dia será esboçado. Lembra lá no grande trono branco? E pegaram-se os livros e o livro da vida. O livro da vida é um mapa interior que tem dentro de você. Toda a sua vida está ali, escrita. Então você tem que pensar duas vezes. Quando você está longe de tudo e de todos, você fala: não, aquele que me vê está vendo, isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Irmãos, Deus me deu tanto livramento com esse pensamento no coração, e estudando a palavra de Deus também, para se moldar. Está entendendo? Porque a natureza adâmica está aí. Se você não crucificá-la, ela com certeza vai tomar conta de você. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 19. Para você ver a luta da carne e do espírito ali, que você vai entender o que eu estou te falando. O que eu estou falando para vocês. Então, aquele que me vê está me vendo. Então, quando eu fiz esse propósito aí, por exemplo, eu tive grande luta com alcoolismo, grande luta com pornografia. Não tenho medo de falar isso aqui em rede social. Mas é o seguinte: a fé naquele que me vê, eu falo, já que ele me vê, então ele me ouve. Vou orar. E, irmãos, olha, essas coisas da carne sempre vai te acompanhar, não tem jeito. É impossível você escapar disso aí. Sempre vai te acompanhar. Por quê? Porque o velho homem, ele está
dentro. O velho homem é o velho homem por natureza e está em você. Hoje tem duas naturezas brigando dentro de você: a carnal, a adâmica caída, e a divina, que é Cristo sendo formado dentro de você. Agora, o escolher ao pender para um lado ou para o outro é você. Não caça bode expiatório para jogar a culpa, não. É você. Enquanto você não falar não é eu, não vai haver força divina para te dar graça. Porque se você coloca a culpa sempre no outro, o que que acontece? Você sempre vai continuar pecando, porque você sempre vai ter um bode expiatório. E na verdade você coloca a culpa no outro é porque você não quer ser liberto do pecadinho que te dá prazer. É isso que você tem que notar. Pois bem, o que eu quero dizer aqui. Então eu estudei muito sobre seitas ocultas, né? Estudei muito sobre coisas que quando eu lia aquilo nos livros, inclusive no livro deles, né? Porque quando você conhece Jesus, você não acha que ele é salvo por estar na religião ou instituição, denominação A ou B. Quando você achou seu porto seguro, o seu baluarte, o seu sustentáculo, a sua âncora de salvação, que é Jesus Cristo, você lê as coisas para entender a mente dos outros, não para ficar pulando em vários ventos de doutrina. Hoje Assembleia, amanhã Adventista, Mormon, Católico, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã, Universal, Mundial do Poder de Deus. Não, você esquece essas coisas. Você sabe que a sua centralidade é Jesus Cristo e ponto final. E muita liderança não gosta disso. Porque quando você encontra Jesus e não vive uma vida de pecado por amor e temor ao Senhor Jesus Cristo, tira todo o domínio deles. Porque eles não têm o que falar contra você. Aí quando você fala certa verdade que acontece lá dentro, o que que acontece? O que que acontece? Está se voltando contra a obra de Deus, contra o ungido de Deus. Eles nem ensinam para vocês que o ungido de Deus, eu vou ver se eu acho aqui, vou pegar a Bíblia online aqui, né, para mim ler para vocês. De repente esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas tenha um pouco de paciência. Veja aqui o que João escreveu na epístola dele, né, na 1 João 20, né, versículo 20 a seguir. Ele estava escrevendo uma carta para o pessoal daquela época, né? E não era para uma pessoa, era para um grupo de cristãos. Veja bem: e vós tende a unção do santo. Vocês, todos vocês que estão lendo essa carta, têm a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mas vamos nos ater aqui, ó. Vocês têm a unção do santo. Irmão, só tem unção quem é ungido. E quem tem a unção do santo? Aqueles que nasceram de novo e tem o Espírito Santo habitando dele. Não é só pastor que é ungido de Deus, a igreja é ungida de Deus. Todos os filhos de Deus que nasceram de novo são ungidos de Deus. Vocês estão entendendo? Então você é ungido de Deus. Isso daí eles não colocam, porque fala que é só eles que é ungido, por quê? Para você ter temor deles. É bom ser zeloso, igual Paulo falou, mas sempre do bem. Mas eles excluem vocês para que vocês tenham o quê? Zelo por eles, né? Então fica a patotinha lá em cima se achando acima da média. Só que pergunta se eles vão lavar os pés dos cristãos que estão lá no banco. Será que lavam? Porque o lavar é fazer o que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus, né? Jesus deu exemplo. Vocês me chamam de Senhor e Mestre e dizei bens porque eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu fiz isso para dar exemplo e vocês têm que fazer o mesmo. Quer dizer, servir o próximo, né? Mas eles aí não ensinam, né? Então você tem a unção divina habitando em você. Você é ungido de Deus. A palavra ungido quer dizer cristão. É só o pastor que é cristão? A palavra ungido quer dizer Cristo. Então todo cristão tem a unção de Cristo. Não é só o pastor que é cristão. Todos nós somos, né? Então, dito isso, então eu estudei muito sobre essas instituições ocultas, essas religiões ocultas. E o que acontece? Então na época eu peguei, que estava lá os nomes dos ilustres maçons,
do Brasil, né? Dentre eles estava José Wellington, né? Presidente-geral da Assembleia de Deus, e o Silas Malafaia. Essa lista saiu até da internet, não está mais. Na época eu salvei, mas não sei onde está agora. Mas estava. Eu não sou doido de mentir diante de Deus, sendo que Ele sabe se eu vi ou não, né? Igual já falei para vocês. Aquele que me vê está sondando o meu coração. Então o que acontece? Então agora saiu uma polêmica aí, inclusive o irmão do canal, o irmão Rafael Bittencourt, eu gosto muito da geopolítica, que ele e o Jason Rosa, né, faz no canal. Jason Rosa também fala, Jason Rosa fala no canal dele, eu gosto muito, eu sigo esses homens há anos. Então o irmão faz aquela preparação aqui para dizer, né, que não tem nada contra ele, eu também não, né? Não conheço a vida dele, não convivo com ele. Mas o problema é que eu sei há muitos anos, há décadas, que esses homens, eles são membros de seitas ocultas. Isso não é segredo para quem estuda. Entendendo? Então o negócio deles é poder e é dinheiro. Deixa eu ver se eu pego uma palavrinha do Rafael aqui. Gentilmente eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu não fujo de um posicionamento, né? Não estou me isentando de me posicionar sobre questões políticas aqui no Brasil, como conservador, como alguém da direita, conservador, como quem está observando a geopolítica, analisando a geopolítica, a minha especialização, também a escatologia. Eu acabo falando bastante coisa de imposições ideológicas pelo viés político. E a Bíblia é muito clara quando diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e o oposto disso é quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo chora. Então é inevitável que a gente se posicione. Agora, se posicionar não tem a ver com usar a igreja para politicagem, usar a igreja para sacanagem. Eles fazem isso, Rafael, há anos. Há anos. Eu convivi lá, fui cooperador, segui os âmbitos, tanto que quando chegava a época de separação, para ir no grande templo aqui, em Cuiabá, que eu moro em Vargem Grande, eu não não queria ser separado. Por que não queria ser separado? Porque já sabia da sacanagem que roda lá em cima. Entendendo? E outra, são pastores que me falou de coisas horríveis que acontecem lá em cima. O problema não é acontecer, o problema é que quando o coitadinho de banco faz coisa errada, ele é disciplinado e deve ser disciplinado. Não estou aqui contra a disciplina. Os grandão lá de cima, quando erram, ficam entre eles, passam a mão na cabeça. E o que a palavra de Deus diz? Quando os alicerces se corrompem, o que poderá fazer o justo? Porque lá em cima eles se acostumam em pecar, e um passando a mão na cabeça do outro. Por quê? Porque quando eu fizer o que ele fez, eu também vou ser protegido para continuar pecando. Irmão, a mente humana, o pecado é terrível. Se nós não vigiarmos 24 horas sobre a nossa natureza, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Você quer saber quem é o homem? Coloca poder na mão dele. O próprio Jesus falou que não confiava em ninguém, porque ele sabia muito bem o que estava dentro do homem. Claro que sabe, nós temos a natureza corrompida. Se nós não vigiarmos, vai acontecer que nós vamos achar que somos salvos por participar de uma instituição religiosa, mas não vamos andar de acordo com os desígnios de Cristo. Porque vocês acham que Jesus chamou os fariseus de filho do diabo, sepulcro caiado, avarento, né? Vocês são filhos do diabo e não de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, doutores da lei, que tem na mão, né, a chave da ciência e do conhecimento. Vocês fecharam a porta do céu. Nem vocês entraram e nem deixam entrar aqueles que estavam entrando. Vocês já perceberam que não se prega mais em arrependimento e santidade? É tudo teologia de prosperidade agora. Porque o arrependimento ele te conduz a Cristo. E a prosperidade material faz você buscar as coisas que são da terra e não as que são de cima. Satanás é sagaz, irmãos. O apóstolo Paulo falou que não ignorava os ardis de Satanás. Nem você nem eu devamos ignorar e não colocar, depositar a nossa fé em homens. Você não sabe o que acontece lá em cima.
Veja por década que esse homem é presidente da Assembleia de Deus e depois passou para o filho dele. Foi o Espírito Santo que mandou passar para o filho dele. Irmão, a igreja terrena, não estou aqui generalizando, ela deixou de ser um organismo vivo, guiada pelo Espírito Santo, para ser uma organização humana, guiada por homens que se corromperam e hoje são ministros de Satanás, disfarçado de ministro de justiça. Só não vê isso quem não quer, meus amados. Mas essa é a verdade. Bom, é o seguinte, eu não conheço toda a história do pastor José Wellington, não conheço coisas a seu respeito que possam denegri-lo, né? Que possa macular a sua história, e não estou aqui para ser acusador de ninguém. Eu quero pegar um fato e vou ler uma matéria jornalística com vocês. Vou colocar a exemplo, vou colocar o Estadão, mas está em outros portais. Um escândalo. Esse escândalo é o seguinte, só para você entender, eu fiz até um post recentemente. Vou deixar de falar um pouco do escândalo e vou parar, que daí eu estou gravando pelo celular, já passou de 20 minutos, tá? Aí depois eu dou continuação em outro vídeo. Sobre o podcast, né? O podcast do ex-presidiário, que ele quer montar um podcast com cristãos, com um podcast gospel. E aí eu ia escrever ali no Instagram falando, olha, mas ele sabe que esse é o caminho para seduzir os pastores, os padres, bispos, é fácil, é mamão, é dinheiro. Eu ia escrever isso, mas eu decidi não escrever para não polemizar, por mais que seja polêmica e a piada já seja pronta, né? O descondenado, o ex-presidiário, criar um podcast para pastores, o podcast gospel. A estratégia política, a mesma coisa que o Daciolo levar o Ciro numa igreja evangélica, pô. Mesma coisa. Então assim, é piada pronta. Então eu não quero aqui pegar o vídeo do Eu estou usando o celular, Daniel. do José Wellington, né? Foi o presidente da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que mais teve mandatos, e agora o seu filho sucedeu. Eu não quero falar da sua história, porque não conheço. Não conheço. E não vou apontar esse ou aquele evento. Quero falar sobre isso aqui. Ele, em um vídeo, revelou o esquema de como ele manipula a eleição. Sim, preste atenção aqui, ó, politicagem. Politicagem. Vamos lá, eu vou colocar a matéria e depois eu coloco o vídeo, tá bom? Pode ser assim? Fica comigo até o final. Ó, a primeira matéria é essa daí, você está lendo. Ó, pastor admite intermediar emenda para favorecer filhos políticos. Quer dinheiro? Aí, no caso, o Estadão está colocando o vídeo. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, vou compartilhar. Gente, eu vou parar por aqui que o vídeo já está ficando intenso. Ó. Olha o que ele falou no podcast dele, né? Que geralmente esse podcast é tudo né, em particular, não é nada público, né? Pastor admite intermediar emenda para favorecer filhos políticos. Quer dinheiro? É uma pergunta. Quer dinheiro? Né? É tipo, quer dinheiro, vem falar com a gente. Ele continua falando isso aí no vídeo. Então, o que eu falo para vocês? Eu não estou aqui desmerecendo os irmãos das Assembleias de Deus e nem de qualquer outra instituição. O problema é que se vocês ficarem com esse negócio de ungido de Deus e não averiguar as escrituras e que nos últimos dias apareceria esse tipo de pessoas, você se deixando levar por ele, olha, se você descobrir em isto sendo verdade, igual está nesse jornal aqui, e vocês continuar, você está passivamente concordando com a prática dele. Porque Paulo, em Atos dos Apóstolos, em Gálatas, perdão, ele resistiu Pedro na cara porque Pedro era irrepreensível, era repreensível. Porque antes de chegar alguém da parte de Tiago, ele comia e bebia com gentios na mesa. Mas quando chegou, o que aconteceu? Ele saiu de fininho, que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele. Então, se você sabe, e os lá de cima não chamam a atenção dele para ele ser disciplinado, então tanto faz como tanto fez, meu amigo. Então quer dizer que você está coadunando com as ações dele, em sabendo que isso é verdade, tá? É por isso que eu falo para vocês, congregar é uma coisa, agora ser uma ovelhinha miúpe, desordenada, o teu verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E o único jeito que ele guia você é lendo as escrituras, em especial a Nova Aliança, o Novo Testamento.
Então vê o que você está fazendo, para depois, naquele último dia, não falar que foi enganado pelo homem. Porque o Senhor deixou a palavra dele escrita para você e eu lermos, estudarmos, o Espírito Santo abrir nossa mente e nosso coração, porque ele é o professor mor, né? O Espírito Santo é o verdadeiro professor de teologia por excelência. Aí sim você se defenderá de pessoas assim. Eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado.